Olá, meu amigo, minha amiga, eu espero que você venha estar bem. Lembrando que este vídeo é um vídeo sem edição, que Deus tem colocado em nosso coração, nós temos transmitido as suas vidas. Nós sabemos que o Senhor, Ele fala através da palavra. Então, se você chegou neste vídeo, eu tenho certeza que Deus irá falar com você. Aleluia! Eu quero compartilhar um texto que se encontra em Hebreus, no seu capítulo de número 4, e o verso de número 14, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui a palavra do Senhor Jesus, a qual vai dizer que nós temos um sumo sacerdote, ou seja, Jesus Cristo. Este termo sumo sacerdote só vai ser encontrado em Jesus Cristo. Nós vemos que tinha os sacerdotes, tinha os profetas, tinha os reis, mas Jesus é o único que tem este cargo de sumo sacerdote, rei e profeta. Nós vemos que Davi, ele foi rei e foi profeta através da palavra, a qual escreveu alguns salmos e falou também do Messias. Aleluia, em algum de seus salmos. Nós sabemos que o próprio Ezequiel e Jeremias, eles eram profeta e sacerdote. Nós sabemos também que o próprio juiz Samuel, ele era juiz e também era profeta e sacerdote. Mas o único que exerceu o cargo de rei, de sumo sacerdote e profeta foi Jesus Cristo. Nenhum dos antigos profetas tiveram esses três cargos, nem mesmo Davi teve esses três cargos: rei, profeta e sumo sacerdote. Nós sabemos que é somente Jesus Cristo que é sumo sacerdote, profeta e rei. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. No próprio livro de Isaías, no seu capítulo de número 6, o Isaías vai falar que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor Jesus assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do teu manto, ela enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 asas eles voavam, e diziam um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória, mostrando que Deus é rei, está assentado sobre aquele alto e sublime trono. Exaltado é o nome de Jesus. E aqui em Hebreus, no seu capítulo de número 4, vai falar que ele é sumo sacerdote. Nós sabemos que Jesus também era profeta, a qual ele pregava a respeito do reino. Aleluia! Ele pregava do céu, ele pregava a salvação. A palavra do Senhor vai dizer que a graça do Senhor Jesus, ela se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, aquele que por meio da fé crê e confessa o nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que o confessa diante do Pai, Jesus Cristo diz que naquele grande dia ele o confessará diante do Pai. Aleluia! Mas aquele que o nega diante dos homens, aquele que o nega diante das pessoas, naquele grande dia, no dia do juízo, ele o negará diante do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a qual a Bíblia testifica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos que nós temos um sumo sacerdote, que nós temos um rei, aleluia, e temos um profeta que fala conosco através da palavra. Muitas das vezes você está encontrando resposta em todos os lugares, você tem buscado a resposta, e muitas das vezes através desse vídeo, através da palavra, Deus está falando com você. E aqui a palavra do Senhor vai dizer: retenhamos firme a nossa confissão. Será que muitas das vezes nós não estamos na dúvida? Às vezes a gente chega num lugar e a pessoa fala: tu é cristão, tu é crente, você crê em Jesus? Ah, eu vou, mas eu não tenho aquela firmeza. Será que você não está confiando em Deus totalmente?
que você não consegue confessar diante dos homens, nós precisamos confessar mais esse nome, precisamos falar mais desse nome, precisamos orar mais nesse nome, pedir mais nesse nome, porque grandes coisas o Senhor fará por nós e tem feito. A palavra do Senhor vai dizer que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Só Ele pode guardar você, proteger você. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Se não fora o Senhor que nos tivesse nos livrado, o nosso adversário já nos tinha nos engolido vivo. Ou seja, nós estamos firmes no Senhor. Mantenha firme a sua confissão. Confesse o nome de Jesus às pessoas. Aleluia, que você vai começar a ver as coisas ao seu redor mudar, porque o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que falam do seu nome. Exaltado é o nome de Jesus. E nós vemos aqui, porque nós temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele foi tentado pelo adversário no deserto. Nós vemos também que aqui no 16 diz assim: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça de Deus. Talvez tenha ali faltado confiança para vencer, para prosperar, para avançar adiante. Nós temos que chegar com confiança em nossas orações diante de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que as orações dos santos, elas sobem como um cheiro suave às narinas do Senhor, que a oração do justo, ela tem muito em seus efeitos. Ou seja, chegue com confiança ao trono da graça de Deus. Tudo que você for fazer, faça com confiança. Aleluia. Quando falar para você, você sabe fazer, fala, eu sei. Mas se eu não sei, eu vou tentar, eu vou conseguir. Faça tudo que vier à mão para você fazer, faça. Isso que Deus tem falado para você neste dia. E nós vemos aqui para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Para que nós possamos achar a misericórdia de Deus, nós temos que chegar com confiança. Você lembra daquele cego, Bartimeu, filho de Timeu, a qual estava mendigando na beira do caminho? E ele não tinha sua visão, mas ele ouviu que Jesus estava passando, e ele usou o que ele tinha, os seus ouvidos e a sua boca para clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus foi até ele, a multidão falava para esse cego ficar quieto, mas ele, com confiança, sabendo que ia alcançar o seu milagre, ele mais clamava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, diz a palavra do Senhor. E Jesus foi até aquele cego e falou: o que queres que eu te faça? Jesus está ali falando hoje: o que queres que eu te faça? Você precisa chegar com confiança. Você chegou com confiança, você orou com confiança. O que queres que eu te faça? Deus está ali perguntando. Pense, vai longe. Porque Deus, a palavra do Senhor vai dizer que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo a qual pedimos, daquilo a qual pensamos. Ele vai fazer mais do que você está pedindo, mais do que você está pensando. Porque o Senhor, Ele é poderoso, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E este cego falou: eu quero ver. E Jesus disse a ele: veja então. E naquela mesma hora, ele foi curado da sua cegueira e passou a ver. Exaltado é o nome do Senhor. Se você não chegar com confiança, se você fazer, se você não fizer, as pessoas vão falar, as pessoas vão querer impedir o seu propósito, impedir o propósito de Deus na sua vida, mas elas não conseguirão. A palavra do Senhor vai dizer que agindo Deus, quem impedirá? Que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, e ele vai cumprir o que lhe prometeu. Apenas chegue com confiança ao trono da graça de Deus, para que você venha a ser ajudado no tempo oportuno. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. É no tempo oportuno de Deus. A palavra do Senhor vai dizer lá em Eclesiastes, no capítulo de número 3, que para tudo há um tempo determinado debaixo dos céus. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de se deter de abraçar, tempo de chorar, tempo de sorrir. Mas você está sobre a palavra de Deus que eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pelo amanhecer. Há uma nova alegria pela manhã para a sua vida. Uma alegria que só o Senhor Jesus
pode dar. E você foi alcançado por esta palavra hoje, por este vídeo. Eu penso que como forma de gratidão a Deus, não a mim, a Deus, você venha dar o seu like, ativar o sininho, se inscrever neste canal, exaltado é o nome do Senhor, e venha comentar como gratidão a Deus, porque Deus falou com você neste dia. Deus abençoe.